A violência contra a mulher sempre aconteceu, mas a novidade é que os casos estão chegando ao conhecimento do sistema de justiça e aos julgamentos. Ainda assim, o Brasil é o 5º país no ranking mundial da violência contra a mulher. Qual é o perfil e a mentalidade dos agressores? Quais são os avanços no combate à violência? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Karen Liliane de Lima Emerick Mendonça, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela dirigiu a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 2016 a junho deste ano. Ela é magistrada há 28 anos e já passou por 3 comarcas, São Francisco, Montes Claros e Belo Horizonte, onde está há 19 anos, dos quais 5 como desembargadora. É também vice-presidente do ICP, Instituto de Ciências Penais. Doutora Karen, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante. Prazer é nosso. Teremos também o quadro hoje Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, infelizmente, doutora Karen, o Brasil se encontra nessa péssima posição de 5º lugar no ranking da violência contra a mulher. Por que isso? Bom, nós temos vários fatores que levam a isso. Eu acho que a questão cultural, né? Nós somos um país machista, patriarcal de séculos. Então, isso é um fator que preocupante, mas estamos evoluindo para mudanças, né? O fato da gente estar aqui conversando, falando sobre isso, já é um passo enorme para essa mudança. Ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar essa questão do machismo, nós temos que trabalhar também o empoderamento da mulher. Eu acho que a mulher também precisa sair desse lugar e ocupar o lugar que lhe é de direito, o espaço que lhe é de direito. Então, nós temos que trabalhar essas duas vertentes. Entendi. E é importante que nesses casos de violência, eles não podem ser vistos como algo natural. Ou seja, essa naturalização tem que ser combatida, né? Eu falo muito que hoje a gente fala muito, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se falava isso antigamente, né? E hoje a gente fala, mete a colher, sim, deve. Não se expondo a risco, a perigo, no caso de uma briga, o mais correto é chamar, né, discar 190, chamar a polícia, mas ajudando essa mulher, principalmente, até o homem também, que muitas vezes o agressor, ele é criado e colocado numa sociedade que, às vezes, dependendo do tipo de violência, ele nem percebe que está agindo com violência. A gente vê muito isso nos grupos reflexivos de homens agressores, que quando eles chegam lá, eles levam muitas sessões para entender que aquele ato que eles praticaram foi um ato de violência. Então, é importante eles precisam isso. de ajuda, de eles atendimento. Precisam de ajuda, precisam de atendimento. Então, quando a gente fala meter a colher, não só intervir quando há uma agressão física, por exemplo, que é uma das mais graves que a gente conhece, tipo de agressão, mas também de ajudar essas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, que estão vivendo essa situação de violência. Nós tivemos nesse semestre, no início desse semestre, aquela campanha Semana Justiça pela Paz em Casa, e mais um esforço para combater esses crimes contra as mulheres. Que avaliação a senhora faz dessa campanha? Então, essa campanha, ela já existe já há alguns anos, me parece que essa foi a 10ª, né, edição. 2 vezes por ano, não é isso? São 3 vezes por 3 ano. vezes. Ela acontece na Semana da Mulher, né, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, em março, em agosto, quando se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, e em novembro, quando se comemora o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Então, são 3 semanas, são 3 semanas durante o ano, em que há um esforço concentrado, não só de julgamento, de processo, agilidade, mas também de desenvolvimento de atividades, de políticas públicas que, de fato, façam efeito para chegar nesses homens e mulheres que estão precisando desse atendimento. Outros segmentos participam desse movimento, Sim, né? aí envolve toda a sociedade, não é só do judiciário. Aí a ideia dessa campanha é envolver toda a sociedade, porque nós vivemos em sociedade. Então, a sociedade ela tem um papel fundamental na mudança desse paradigma, na mudança desses conceitos. Aí participa o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil. A OAB tem sido uma grande parceira, né, nos anos que eu fui, no biênio, né, que eu fui superintendente da Consiba, a OAB foi uma grande parceira, Polícia Militar, Polícia Civil espetacular. Então, assim, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública. Então, acho que toda essa engrenagem do Judiciário envolve, dos poderes, né, que circulam, se envolvem e tem um ganho muito grande para a sociedade. E em Belo Horizonte sabemos que existem 4 varas especializadas nesse tipo de crime contra a mulher. Mas no interior, como é que é conduzido esse trabalho? Em Belo Horizonte, desde maio, nós transformamos as varas criminais em juizado da violência doméstica. Então, hoje a nomenclatura é
juizado da violência doméstica. Por que juizado? Porque ele possibilita não só, porque antes, como era a vara criminal, só podia atender a questão criminal. Hoje, como juizado, pode homologar acordos, porque nós sabemos que muitas vezes a questão da violência, ela acontece por esses fatores periféricos, que é problema de pensão alimentícia, problemas de regulamentação de visitas, separação de casal. Então, com a nomenclatura de juizado, abriu-se a possibilidade de homologação desses acordos. Se houver acordo, né? Nunca nada imposto, por isso que é importante. Se houver acordo, se houver interesse, especialmente da mulher, em homologar esses acordos, pode ser feito nos juizados. Então, em Belo Horizonte, nós temos 4 juizados especializados. Nas comarcas do interior, a resolução de 2016, é uma resolução 824, a competência onde houver mais de uma vara será sempre da segunda vara. Então, toda comarca que tiver mais uma vara especializada será a segunda vara. Mas no interior ainda é só criminal, ainda não tem essa competência estendida de juizado. Quando eu estava deixando a coordenadoria no final de junho desse ano, nós começamos até uma possibilidade de criação do juizado em Contagem. Junto com a deputada Marília Campos, fizemos audiência pública. Então, parece que está caminhando para isso, porque Contagem, infelizmente, nós temos um nível alto, um grau alto de violência contra a mulher. E essa medida é muito importante para poder Então, operacionalizar esse se combate. conseguir esse juizado especializado em Contagem, vai ser um ganho muito grande, não só para Contagem, mas para o estado inteiro. Muito bem, eu vou fazer um intervalo agora, doutora Karen. Gostaria que no próximo bloco só falasse para a gente sobre os avanços, porque consecutivos avanços registramos desde a instituição da Lei Maria da Penha. Sim. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o combate à violência contra a mulher. A nossa entrevistada é a desembargadora Karen Liliane de Lima Emerick Mendonça, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Karen, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessa trajetória legislativa de avanços, né, no sentido de ajudar a facilitar esse combate à violência contra a mulher desde a instituição da Lei Maria da Penha. O que a senhora conta para nós dessa evolução? Então, esse ano nós tivemos 2 novidades que eu acho importante a gente citar aqui. Uma delas foi a criminalização da questão do descumprimento da medida protetiva. Porque antes o agressor descumpria a medida protetiva, mas não era entendido nos tribunais que teria uma penalidade, inclusive a possibilidade de prisão. Isso já foi superado e hoje, uma vez descumprida a medida protetiva, esse agressor pode ser punido, inclusive, com a prisão. E recentemente, agora em final de setembro, me parece 24 de setembro, teve a publicação e entrada em vigor da lei que pune a questão da importunação sexual. Nós tivemos vários casos aí da questão dos homens importunando as mulheres em ônibus, metrô. Então, isso agora já é passível de punição de pena, me parece que de 1 a 5 anos. Um avanço dessa lei também é a ação penal pública passa a ser incondicionada no caso de estupro de vulnerável. Menor de 14 anos, pessoa que não pode exprimir a própria vontade, enfim. Porque antes precisava de ter a anuência da vítima ou do seu representante legal. Agora não, ela passa a ser uma ação pública incondicionada, ou seja, uma vez que se teve notícia desse fato, a polícia e o Ministério Público podem agir independente da manifestação de vontade do vulnerável. E sem falar da questão do feminicídio, que foi importante decisão também no sentido de... Sim, o feminicídio já é anterior, né? Mas foi um grande avanço, né? Punir com mais rigor os crimes que são os crimes de homicídio que se dão em razão do gênero e da condição de mulher. Então, o homicídio é punido com penas de 6 a 20 anos, o feminicídio de 12 a 30 anos, além de ser considerado um crime hediondo. E dentro dessa questão do feminicídio, eu acho bom a gente abordar aqui o protocolo que foi assinado em março desse ano com o Tribunal de Justiça, que foi o protocolo da ONU, para a ONU Mulheres, são as diretrizes para investigar, punir e processar, né, os crimes, os feminicídios. Porque com isso há uma possibilidade, um treinamento, uma capacitação dos envolvidos nessa investigação, para que tenha esse olhar
para ver se aquele crime, porque nem todo crime contra a mulher é um feminicídio. Agora, o crime que é em razão da condição dela de mulher é que vai ser considerado. Então, quem está investigando tem que ter esse olhar, ele tem que ser capacitado. Então, a assinatura desse protocolo com o Tribunal de Justiça em março foi um avanço que eu considero muito importante aqui para o Estado. E esse acordo com a ONU, ele implica aí também compromissos internacionais? Sim, de certo, porque a ONU, né, por ser uma organização internacional, ela faz esse intercâmbio, vamos dizer, de avanço, de evoluções, de coisas que nós podemos aproveitar aqui. Então, ela está em constante treinamento e capacitação das pessoas envolvidas com essa questão da violência. E o que muda nesse caso exatamente? Do feminicídio, do protocolo, é esse treinamento, essa capacitação. Por exemplo, na área da Polícia Civil, a Polícia Civil é a primeira que vai investigar esse caso. Vai chegar lá, uma mulher foi assassinada, então nós vamos ver, será que esse assassinato dessa mulher ocorreu pela questão de gênero? Nós tivemos um exemplo de uma palestra que eu participei, por exemplo, a perita falou, olha, a gente chegou lá, a geladeira era trancada com cadeado. Você já começa a pensar, por que uma pessoa tranca a geladeira da própria casa com cadeado, né, o marido? Então você já começa a ver que existia fatores que levam a acreditar que aquela mulher ela era desconsiderada na sua condição feminina. Então, é essa capacitação que tem que ser feita dos envolvidos. Aí vem a Polícia Civil, os peritos, o Ministério Público, até chegar no Judiciário. Há um dado estranho, até normal, que os crimes praticados com as mulheres se caracterizam por agressões muito violentas, golpes muito fortes. Por que tanto ódio, assim? Pois é. Essa é uma pergunta que a gente sempre faz e lamenta muito que seja assim. Parece que no momento que esse agressor, que precisa ser tratado, né, ele age dessa maneira, ele coloca toda a raiva de, sei lá, de uma vida, de uma criação, não sei, assim, né, em cima daquela mulher. É como se ela fosse o bode expiatório de toda uma angústia que ele sofre ou está passando e que aquela mulher é um objeto. Então, ele pode fazer dela o que ele quiser. Daí que não tem escrúpulo, não tem limites. Até mesmo a juíza, como a Patrícia Scioli, ela recebeu 21 tiros, sendo que um deles poderia ter ela matado. Já tê-la matado. Impressionante, né? Eu acho que aquela visão mesmo de desvalia em relação à mulher. Só deve ter acompanhado recentemente também uma denúncia envolvendo até um casal de Minas Gerais, nos Estados Unidos, em que o rapaz expôs, numa gravação, a mentalidade que ele tem a respeito da mulher, de submetê-la a uma situação inferior e ao comando dele, né? Eu fiquei impressionada com a reportagem que eu assisti, né, aí na mídia, as reportagens que passaram, principalmente da fala dele, porque eu falo assim, eu trabalho com essa questão da violência já há alguns anos, desde que eu fui para o tribunal, eu fui adjunta da desembargadora Evangelina, que foi anterior, né, na coordenadoria da mulher. Então, assim, com um discurso, muito esse discurso da mulher ter que se empoderar, da mulher não denunciar, e do homem também acabar com esse machismo. Então, quando a gente vê na prática aquilo que a gente vê na teoria, choca muito. Eu confesso que eu fiquei muito chocada em ouvir um rapaz jovem, de boa formação, de cultura, família rica, família, né, abastada, colocar a mulher numa situação, querer, né, colocar a mulher. Você não entende que você não é a cabeça do casal, você não entende. Você é a mulher na relação. Você é a mulher da relação, você quer ter predominância sobre o homem. Choca a gente ver que realmente, olha, gente, aquilo que eu falo nas palestras realmente acontece, né? Porque às vezes a gente fala num discurso só teórico e ele de fato está aí. E confirma que em todas as faixas sociais existem essas ocorrências. A violência doméstica, ela não escolhe faixa social, não escolhe condição financeira, ela não escolhe absolutamente nada. Ela está presente em todos os níveis, em todos os graus da nossa sociedade, infelizmente. E não é o que falar também de problemas externos, como, por exemplo, desemprego, alcoolismo, drogas? Não, eu falo que isso é mito. É muito comum falar, bateu porque estava embriagado, bateu porque usou droga, bateu... Não, ele bateu porque não respeita a mulher mesmo. Porque o índice de problema mental ou de alcoolismo, ele é muito pequeno em relação ao que é notificado na violência doméstica. E outra coisa, principalmente em questão da embriaguez, eu falo, é muito fácil falar assim, não, eu bati porque eu estava bêbado. Mas quando o policial militar chegou lá fazer ocorrência, ele não bateu no policial militar, não. Nem na delegada. Às vezes vai para debaixo da cama, né? Então falar assim, não, eu bati porque eu estava bêbado. Não, eu bati porque eu sou uma pessoa machista que eu acho que eu posso fazer com mulher o que eu quiser. E não é isso, não pode, nós não podemos mais admitir isso. Doutora Karen, não é só mesmo a violência física, né, que é a mais visível, mais explícita, flagrante, que a gente identifica a violência contra a mulher. Existem outras várias formas, né?
Olha, a violência física é a ponta do iceberg, porque da violência física nós vamos ter um feminicídio. Agora, para chegar na violência física, pode ter certeza absoluta que já passou por todos os outros tipos de violência. A Lei Maria da Penha elenca 5 tipos, que não são exaustivos, pode ter outros. Lá, ela fala da violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral e a violência psicológica antes de chegar na violência física. Então, para se chegar na violência física, com certeza, já se passou por todos esses estágios de violência. É onde eu falo, né, no começo da nossa conversa aqui, eu estava falando, então, em briga de marido e mulher deve meter a colher, principalmente nesse momento da violência psicológica, que você está vendo uma pessoa sofrer, é ajudar a intervir, é não se expor ao perigo quando está tendo uma ocorrência. Nesse momento é a polícia, mas assim, se expor no sentido de dar um ombro, de ouvir, de acolher, de orientar essa pessoa que está nessa situação de violência. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco só contasse para a gente que, além dessas medidas, essas intervenções, iniciativas da legislação e do judiciário, o que é importante para quebrar esse ciclo de violência contra a mulher. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o combate à violência contra a mulher. A nossa entrevistada é a desembargadora Karen Liliane de Lima Emerick e Mendonça, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Karen, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito desses vários fatores importantes nesse combate à violência contra a mulher. O que é importante, fundamental, além dessas medidas que a senhora citou aqui no bloco anterior? Desde o começo da entrevista nós falamos também, Uri, uma coisa que eu acho importante, a gente tem que olhar os dois lados dessa relação, para quebrar esse ciclo de violência, porque eu falo que muitas vezes a mulher procura o judiciário, procura a polícia, não para prender o agressor ou para separar, não, ela quer que cesse a violência. Então nós temos que tentar quebrar esse ciclo de violência, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Em relação à mulher, a mulher que está vivendo uma situação de violência, empoderar essa mulher, levantar a autoestima dela, mostrar para ela que ela é capaz, que ela pode, que ela tem condição de sair dessa relação de violência. Tem várias coisas que impedem ela de sair, seja filho, seja condição financeira, vários fatores impedem essa mulher de sair. Então nós temos que empoderar essa mulher, de fazer ela acreditar que ela é capaz de sair dessa situação de violência. O agressor, ele tem que ser tratado, porque se ele é fruto de uma sociedade, se ele é fruto de uma educação, se ele é fruto de todo um setor de fatores que levaram a ele a ser agressivo, ele tem que ser tratado. Então, por exemplo, aqui em Minas, né, que eu participei, nós temos os grupos de acolhimento, sei que outros estados, a federação também tem, que recebe de tratamento, que recebe esse agressor. Na medida protetiva, ele já ser encaminhado para isso. Num primeiro momento, há uma resistência, mas o ganho é muito grande, porque nós temos que evitar a reincidência, que isso volte a acontecer, porque o ciclo de violência, ele se repete. Então, o que a gente tem que fazer é quebrar essa reincidência, quebrar esse ciclo de violência. Como? Tratando os dois lados dessa relação. Isso é importante porque esses casos, a maioria deles são de reincidência. De reincidência. Então, a importância de tratar tanto o agressor quanto a vítima é justamente para evitar a reincidência. Uma vez acontecida, vai se agravando cada vez mais, podendo chegar até as vias de fato. Exato. E também o feminicídio. É aquilo que a gente fala, a violência contra a mulher, ela não acontece assim, de cara com uma violência física. Ela vem numa crescente, né? Numa crescente, de uma violência patrimonial, segurar o dinheiro da mulher, destruir objetos pessoais. Então, assim, são pequenos sinais que, às vezes, a mulher, naquela situação, não percebe. Quando ela percebe, já está tão avançado que aí chega na violência física e, pior, pode chegar num feminicídio. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouco. Gostaria que antes a senhora indicasse para a gente, fizesse indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor, que o senhor trouxe para nós.
Recentemente eu estive em São Paulo, no congresso do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, onde foi lançada essa obra, feita 90% de artigos e notas de delegados de polícia do Brasil inteiro. Então tem do Rio de Janeiro, São Paulo, tem de Minas, e que ele é muito interessante porque a primeira parte eles fazem uma explicação de artigo por artigo da Lei Maria da Penha. E na segunda parte são artigos doutrinários, também incluindo não só dos delegados de polícia, mas também antropólogo e psicóloga, com artigos doutrinários da matéria sobre a Lei Maria da Penha. Então, assim, é uma obra muito interessante, muito acessível, tanto para profissionais, né, magistrados, membros do Ministério Público, defensores, advogados, mas também para estudantes. Então, é uma obra bastante interessante. Boa indicação. Doutora Karen, agora nós estamos aí passamos aí, né, naturalmente, para um processo eleitoral em que o debate foi muito intenso nessa área também. E até outras propostas que podem contribuir ou não para o desempenho negativo ou positivo dessa questão. A possibilidade de usar armas, armar a população, isso traz mais riscos? Eu acredito que eu sou desembargadora criminal, trabalho muito com processos ainda da lei de desarmamento, porte e posse irregular de arma. E eu, nesse momento, se você me perguntar, eu sou contrária. Então, se você me pergunta, se a senhora é a favor da liberação? Não sou a favor. Eu acho que nós temos que continuar combatendo. Por quê? O risco aumenta se hoje nós temos a morte de mulheres violentas, principalmente com armas de fogo, de pessoas que legalmente podem portar, né, como policiais, enfim. E tanto que uma das medidas protetivas da Lei Maria da Penha é retirar esse porte de arma quando há necessidade. Nós vamos armar a população, eu acho que o risco é maior. O que nós precisamos é combater a população do mal que está armada. Entendi. Então, eu acho que é por aí. E um outro dado importante que eu gostaria que a senhora analisasse para a gente é a questão do perfil dessas ocorrências. A maior parte delas acontece em casa, né? Sim, infelizmente. O que nós temos é que realmente essa violência doméstica e familiar contra a mulher, ela vem de companheiros, maridos, namorados, as pessoas do relacionamento íntimo, as pessoas que a mulher tem a maior confiança. Então é muito triste a gente ter essa constatação, porque é dentro da sua casa, onde você se sente segura, é que você vai encontrar o perigo. Muito bem. Eu conversei aqui com a desembargadora Karen Liliane de Lima Emerick Mendonça, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí sobre o avanço da legislação e o combate à violência contra a mulher. Doutora Karen, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho feito até agora e que você vai continuar fazendo. Obrigada. Onde quer que esteja, né? E muito obrigado pela entrevista. Obrigada, até a próxima, se Deus quiser. É um prazer, nós agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.